8 de março, São João de Deus, confessor. Neste dia do mês passado estávamos mantendo a festa de São João de Mata, cuja virtude característica era a caridade. Nosso santo de hoje era como ele, o amor pelo próximo levou a se dedicar ao serviço deles que mais precisava de ajuda. Ambos são exemplos para nós do que é um dever principal desta temporada atual, são modelos de caridade fraternal. Eles nos ensinam esta grande lição, que nosso amor por Deus é falso, se nossos corações não estão dispostos a mostrar misericórdia ao nosso vizinho, e ajudá-lo em suas necessidades e problemas. É a mesma lição que o amado discípulo nos dá quando diz: aquele que tem a substância deste mundo, e verá seu irmão em necessidade, e colocará sua misericórdia dele, como a caridade de Deus permanece nele. 1 João 13:17. Mas se não pode haver amor a Deus, onde não há nenhum para o nosso vizinho, o amor do nosso vizinho em si não é genuíno, a menos que seja acompanhado por um amor de nosso Criador e Redentor. A caridade que o mundo criou, que ela chama de filantropia, e que exerce não em nome de Deus, mas apenas pelo bem do homem, essa virtude fingida é uma mera ilusão, é incapaz de produzir amor entre aqueles que dão e aqueles que dão, e seus resultados devem, necessariamente, ser insatisfatórios. Há apenas uma gravata que pode fazer os homens se amarem, essa gravata é Deus, que criou todos eles, e ordena que todos eles sejam um nele. Servir a humanidade para seu próprio bem é fazer dele um Deus, e até mesmo ver o funcionamento dos dois sistemas neste único ponto de vista, o alívio que ele se dá ao sofrimento temporal, que comparação existe entre a mera filantropia, e aquela caridade sobrenatural dos humildes discípulos de Cristo, que fazem dele o próprio motivo e fim de tudo o que fazem por seus irmãos afetados. O santo que honramos hoje foi chamado de João de Deus porque o nome de Deus estava sempre em seus lábios. Seus atos heroicos de caridade não tinham outro motivo do que o de agradar a Deus. Só Deus foi o inspirador do amor terno que ele tinha por seus companheiros de sofrimento. Vamos imitar seu exemplo, pois nosso Senhor nos assegura que ele considera como feito a si mesmo, o que quer que façamos mesmo para o menor de seus discípulos. A liturgia retrata assim as virtudes de nosso santo. João de Deus nasceu de pais católicos e virtuosos, em Portugal, na cidade de Montemor. Em seu nascimento, uma luz brilhante brilhou sobre a casa, e o sino da igreja foi ouvido para tocar de si mesmo, Deus assim evidenciando as grandes coisas que ele destinou a este seu servo. Por algum tempo ele caiu em um modo frouxo de viver, mas foi recuperado pela graça de Deus, e levou uma vida muito santa. Sua conversão foi efetuada por sua audição de um sermão, e tão fervorosamente ele praticou os exercícios de uma vida devota, que, desde o início, ele parecia ter atingido o auge da perfeição. Ele deu tudo o que possuía aos pobres que estavam na prisão. Extraordinário foram as penitências que ele infligiu a si mesmo, mas ele não tinha o desprezo que ele tinha por si mesmo induziu a fazer certas coisas, o que levou algumas pessoas a acusá-lo de loucura, de modo que ele estava por algum tempo confinado em um manicômio. Sua caridade só aumentou com esse tratamento. Ele coletou esmolas suficientes para construir 2 grandes hospitais na cidade de Granada, onde também começou a nova ordem, onde enriqueceu a igreja. Esta ordem foi chamada de Instituto de Frades Hospitalares. Seu objetivo era ajudar os doentes, tanto em seus desejos espirituais quanto corporais. O sucesso foi muito grande, e teve casas em quase todas as partes do mundo. O santo muitas vezes levava os pobres doentes em seus próprios ombros para o hospital, e lá ele lhes forneceu tudo o que eles poderiam querer, seja na alma ou no corpo. Sua caridade não estava confinada dentro dos limites de seus hospitais. Ele secretamente forneceu comida para viúvas indigentes, e meninas cuja virtude foi exposta ao perigo. Nada poderia exceder o zelo com o qual ele trabalhou para recuperar, como se tivesse caído em pecados de impureza. Por ocasião de um imenso incêndio no Hospital Real de Granada, João sem medo se jogou no meio da chama. Ela passou pelas várias alas, levando os doentes sobre os seus ombros, e jogando as camas pelas janelas, para que todos fossem salvos. Ele permaneceu meia hora em meio às chamas, que se espalharam com fúria selvagem em todas as partes do prédio. Ele foi milagrosamente preservado da menor lesão, e veio para o espanto de toda a cidade, ensinando às pessoas, que haviam testemunhado o que tinha acontecido, que, nós discípulos da caridade, há um fogo dentro de seus corações mais ativo do que qualquer outro que poderia queimar o corpo. Entre as virtudes pelas quais ele maravilhosamente se destacou, pode-se mencionar suas muitas práticas de mortificação corporal, obediência profunda,
pobreza extrema, amor à oração, contemplação e devoção à Virgem Santíssima. Ele também possuía, em um grau extraordinário, o dom das lágrimas. E finalmente, adoecendo seriamente, ele recebeu fervorosamente os últimos sacramentos. Embora reduzido a um estado de fraqueza absoluta, ele se vestiu, levantou-se de sua cama, caiu de joelhos, devotamente tomou o crucifixo em suas mãos, pressionou-o em seu coração, e beijá-lo, morreu no 8º dos ides de março, 8 de março, no ano de 1550. Ele permaneceu nesta mesma atitude, com o crucifixo ainda em suas mãos, por cerca de 6 horas após sua morte. Toda a cidade veio para ver o cadáver sagrado, que deu uma fragrância celestial. O corpo foi então removido, a fim de que pudesse ser enterrado. Deus honrou seu servo por muitos milagres, antes e depois de sua morte, e foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII. Que vida gloriosa foi teu, ó João de Deus! Foi uma de caridade, pedi milagres feitos pela caridade. Como Vicente de Paulo, tu era pobre e, em sua vida inicial, um menino pastor como ele, mas a caridade que te encheu de coração te deu o poder de fazer o que a influência mundo e as riquezas nunca podem. Teu nome e memória são caros à Igreja, eles merecem ser mantidos em benção por toda a humanidade, pois você passou sua vida servindo tuas criaturas, pelo amor de Deus. Esse motivo deu a você uma dedicação aos pobres, o que é uma impossibilidade para aqueles que fazem amizade com eles de mera simpatia natural. A filantropia pode ser generosa, e seu funcionamento pode ser admirável para a engenhosidade e ordem, mas nunca pode olhar para o pobre homem como um objeto sagrado, porque ele se recusa a ver Deus nele. Reze pelos homens desta geração, para que eles possam, e finalmente, desistir de perverter a caridade em um mero mecanismo de alívio. Os pobres são os representantes de Cristo, pois Ele próprio deseja que eles sejam assim, e se o mundo se recusar a aceitá-los neste seu caráter exaltado, se negar sua semelhança com nosso Redentor, pode ter sucesso em degradar os pobres, mas essa própria degradação os tornará inimigos de seu insultante. Tua predileção, ó João de Deus, era para os doentes, ter pena, portanto, de nossos tempos, que são ambiciosos para eliminar o sobrenatural, e excluir Deus do mundo pelo que é chamado de secularização da sociedade. Reze por nós, para que possamos ver o quão mal é uma coisa ter mudado o cristão para o espírito mundo. Enkindle caridade sagrada dentro de nossos corações, que durante estes dias, quando estamos lutando para extrair a misericórdia de Deus sobre nós mesmos, também podemos mostrar misericórdia. Que nós, como tu dizes, imitemos o exemplo do nosso Santíssimo Redentor, que nos entregou que eram seus inimigos, e se dignou a nos adotar como seus irmãos. Proteger também a ordem que o Instituto dizes, e perdoa o teu espírito, que pode prosperar, e espalhar em todos os lugares o doce odor dessa caridade que é seu próprio nome. Igual. Este texto é extraído de Ti Liturgical IA, de autoria de Dom Prosper Gueranger.